Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para gravar mais um vídeo, com mais uma palavra da parte do Senhor nosso Deus para o nosso coração. O texto ao qual nós vamos meditar nesta noite está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo de número 6, que fala assim: E disse o Senhor: ouviu o que diz o injusto juiz? E Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra? A parábola texto, que nós lemos aqui é um texto muito conhecido, a qual Jesus conta uma parábola, uma história a respeito de uma mulher, para poder falar sobre a necessidade da oração, da persistência, mas principalmente para falar a respeito da fé. E ele conta a experiência de uma mulher que precisava de fazer justiça com relação a uma certa causa dela, e aquela mulher, ela bate insistentemente, todos os dias, na porta de um juiz, um homem mau, que não temia a Deus, que não tinha compaixão de outras pessoas. Mas aquela mulher, mesmo aquele homem não se importando com o ser humano, com as outras pessoas, não tendo temor de Deus, não tendo amor a Deus, aquele homem, ele vai vendo que aquela mulher, dia após dia, ela está lá batendo na porta da casa dele. E um dia ele fala assim, para que essa mulher pare de me importunar, para que ela pare de vir aqui me incomodar, eu fazer justiça para a causa dela. Eu vou atender a causa dela, porque ela tem vindo aqui de manhã, de tarde, à noite, todos os dias. Ela não para, ela não desiste. Então, para ela parar de me importunar, para ela parar de bater na minha porta, para ela parar de vir aqui me incomodar, para ela parar de vir aqui me fazer esse pedido, eu vou atender a causa dela. E atendeu a causa daquela senhora. E o Senhor, ele através dessa parábola, ele fala assim, esse juiz sendo mau, esse juiz que não amava as pessoas, ele pela persistência daquela mulher, ele atendeu o pedido dela, ele atendeu a necessidade dela. Quanto mais Deus sendo bom, quanto mais Deus sendo misericordioso, cheio de graça, de amor para com o ser humano, será que ele não atenderá aqueles que oram, aqueles que buscam a ele de dia e de noite? Aqueles que constantemente estão em oração, buscando a Deus? Irmãos, nós vivemos uma geração que as pessoas, muitas vezes, elas acham que o ter fé é pedir hoje e daqui a alguns minutos ela já vê a solução do seu problema. Tem certas coisas que a nossa fé, ela leva a acontecer fatos, determinadas situações que levam a acontecer imediatamente. Mas não é aí que a sua fé é provada. Não é aí que a sua fé é testada. A sua fé, ela é provada, ela é testada quando você, apesar de pedir um dia, pedir uma semana, pedir um mês, você continua acreditando no amor, na bondade, na misericórdia de Deus, e que Ele, no momento certo, Ele fará aquilo que é melhor para nós. Ele fará na hora certa, no momento certo,
da forma certa aquilo que nós necessitamos. E muitas vezes o tempo, a demora, a circunstância, ela até persiste até por alguns motivos. Primeiro, né, para testar a nossa fé, para provar a nossa fé, para provar a persistência nossa na oração, em não desanimar. Não estou sendo atendido, não estou sendo correspondido, não vou orar mais não. Já entreguei isso nas mãos de Deus, até hoje não veio resposta, já desanimei, já desisti. Não creio mais na salvação do meu filho, do meu marido, não creio mais na salvação daquela pessoa. Não creio mais na resposta com relação à minha vida material. Não creio mais na resposta com relação à minha vida sentimental. Muitas vezes assim. Tem pessoas que têm uma fé que a fé dela não pode ser testada, a fé dela não pode ser provada. Porque na realidade, se a fé dela é testada, é provada, ela se esmolece. Ela se amolece no meio do caminho e desiste de buscar, insistir, persistir naquilo que é uma necessidade dela. Outras vezes, tem pessoas que atrasam aquilo que Deus prometeu para a vida dele, aquilo que ele necessita, pelo desânimo, ou por alguma atitude, ou por alguma precipitação, ou por ele deixar de buscar a Deus e querer agir da sua maneira. Quantas pessoas que até mesmo não atrapalham, né, o plano, a promessa de Deus para a vida dele. Atrasam, muitas vezes, aquilo que Deus tinha de tão lindo, maravilhoso para fazer na hora certa, no momento certo, na vida da pessoa. Mas Jesus, ele deixa um exemplo através da vida dessa mulher para nós, a respeito da necessidade de persistir, de perseverar. Ele fala assim na palavra: ouviu o que diz o justo juiz? O justo juiz, na hora que viu que ela estava persistindo, que ela não desanimava, ele falou assim: eu vou atender. Ele fala assim: e Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? Ainda que tardio para com eles, ainda que muitos acham que está tarde, que está demorando, que a resposta não vem. Se aquele juiz sendo mau, se aquele juiz não sendo bom, ele persiste pela persistência, né? Insistência, por aquela mulher não desanimar, ele atendeu a necessidade dela, quanto mais Deus. Irmãos, saibam disso, nunca desista daquilo que você tem que colocar nas mãos de Deus. Mas não é colocar nas mãos de Deus e falar assim: eu não devo orar mais, eu não devo buscar mais, porque se você não fizer isso, a sua fé vai esmorecer. Você deve clamar, orar, chamar a Deus até a resposta vir. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Se esperam. E a prova daquilo que não se vê. Muitas vezes é algo que você vai esperar, muitas vezes é algo que você não está vendo, mas por você ter colocado nas mãos de Deus, você crê. E hoje nós temos vendo uma fé que o mundo, que as religiões, elas têm trago, que é uma fé cheia de superstições, é uma fé material, né, onde o homem tem buscado somente as coisas para esta vida, para esse mundo. E o que nos chama a atenção aqui é que o versículo fala assim: será quando o Filho do Homem, porventura, voltar, achará fé na terra? Que muitas vezes a fé do homem está tão material, ela está tão voltada somente para as coisas dessa vida, que será que o homem tem tido fé para as coisas da eternidade, para as coisas eternal, para as coisas que são espirituais? Então nossa fé não deve ser uma fé mística, né? Tal de se agarrar num amuleto, numa imagem,
nenhum lencinho, nem tal coisa, assim, entendeu? Isso aí, muitas vezes, essa fé não é a fé que o Senhor quer de nós. A fé material também para as coisas somente dessa vida, buscar a Deus somente para as coisas dessa vida, não é o suficiente, né? Porque a fé que agrada a Deus é aquela fé de estar aguardando o Senhor, de orar pela sua salvação, pela salvação da sua família, para que sua vida espiritual esteja bem, para que quando Jesus voltar, Ele te ache preparado. Ele não venha te ver que você desanimou, que você parou, que você deixou de orar, que você deixou de insistir, que essa fé murchou no seu coração, mas que quando Ele voltar, seu coração esteja pronto, para Ele encontrar um coração pronto, para encontrar e levar para ir morar na glória com Ele. A nossa fé deve estar nessa maior esperança, maior dádiva da fé nossa deve ser aquela fé que está nas coisas da eternidade. E saber que muitas vezes as pessoas falam assim, já ouço falar que 2000 anos que Jesus vai voltar. E quantos têm desanimado, quantos têm parado, porque a fé morreu, a fé acabou. As pessoas estão deixando de lado essa fé. Mas tem uns que estão com a fé, aguardando, crendo que em breve Jesus voltará. E que a nossa fé não é uma fé passageira. Que a nossa fé não é uma fé para que as coisas sejam momentâneas. Mas a nossa fé é uma fé que vem da eternidade e volta para a eternidade. Porque em primeiro lugar nós buscamos o reino de Deus. E sabemos que as demais coisas Deus acrescentará para nós. Então hoje não é uma fé mística, não é uma fé material, não é uma fé que é superstição, não é uma fé que quer que as coisas aconteçam no seu tempo, mas é uma fé espiritual. É uma fé que é uma dádiva eternal, que vem da eternidade e volta para a eternidade, que sabe que Deus, no momento certo, na hora dele, no momento dele, ainda que muitos acham que está atrasando, Ele fará o de melhor para a nossa vida. O que não podemos é desanimar, parar, deixar de buscar, orar e persistir com essa fé no nosso coração. Que fique essa palavra para nós e que o Espírito Santo complete o coração de cada irmão, em nome do Senhor Jesus. Um abraço para todos e a paz do Senhor Jesus Cristo.